Olá, você que nos acompanha, no ar o nosso Clique Entrevista desta semana. A pauta de hoje é literatura. Conosco, o professor Emerson Garcia de Souza, ele que lança sua segunda obra. Você que acompanha o Clique do Vale diariamente, viu esta semana a pauta, a matéria a respeito do trabalho do professor Emerson, Perspectivas Escritas, a Arte de Poetizar. Estou aqui também com a primeira edição dele, mas enfim, isso a gente vai desenvolver ao longo do nosso bate-papo, mas antes eu não posso deixar de dizer para você que nos acompanha, meu amigo, coloque a sua marca nos produtos do Clique do Vale. O Clique Entrevista é um programa semanal que destaca e evidencia as pautas da semana e os assuntos mais importantes aí da nossa comunidade, da nossa sociedade, tá certo? Então, a partir de agora, Clique Entrevista no ar. Agora, oficialmente, com o nosso convidado, Emerson Garcia de Souza. Já vou abrir e apresentar para você aqui o livro Perspectivas Escritas, a Arte de Poetizar. Emerson, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço. Parabéns por mais uma obra, porque mais uma, como eu falei anteriormente, está aqui a primeira obra também, tem as duas aqui no escritório. Emerson, eu gostaria que tu falasse a respeito dessa nova obra, desse trabalho que vai ser lançado nos próximos dias, está em pré-lançamento. E, mais uma vez, parabéns por esse trabalho. Jason, primeiramente é uma satisfação estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, né? Então realmente é mais um belo trabalho sendo lançado aí, não pela mesma editora do primeiro, né? Mas uma editora que abraçou, na verdade, essa ideia e fez de fato um trabalho muito positivo, assim, de acordo com o gênero textual que é apresentado. A gente já tinha conversado a respeito há alguns dias atrás, tá? Diferentemente do primeiro trabalho, então, que a gente abarcou o convívio escolar, então foram poemas que foram guardados ao longo de 10 anos, né, que eram sendo escritos de acordo com a inspiração, com o momento que era solicitado, né, que a gente tinha, mas o ponto principal e crucial foi o ambiente escolar, na verdade, né, analisando os alunos, analisando, na verdade, a diretoria, o corpo docente, na verdade, né, a busca pela identidade, a busca pelo pertencimento, né, o que acontece com os jovens que às vezes se sentem excluídos. Então tudo isso gerou uma inspiração, na verdade, para que as escritas poéticas do primeiro trabalho fossem, de fato, escritas. Diferentemente desse trabalho que está sendo apresentado agora no próximo sábado, então dia 6, tá? Então o que acontece? Essa segunda obra, ela vem trabalhar, na verdade, a questão dos anseios, dos desejos, das reflexões que o ser humano, que cada indivíduo busca, né, em prol da sua felicidade, da busca por respostas, por essas ansiedades, por esses desejos da vida, né? Porque cada um de nós temos personalidades diferentes, cada ser humano possui por lutas, né, por adversidades, então cada um reage de uma maneira. Então, em busca disso, analisando cada situação que foi buscada essa inspiração. E não apenas em momentos de vitórias, de conquistas, não, muito pelo contrário. Também através de momentos, na verdade, de tristeza, de decepções, até mesmo de raiva e de ódio. Então, tudo sobremaneira acaba sendo uma inspiração, tanto no âmbito positivo quanto no negativo. E dentro dessas tuas obras, as duas são da área poética, tu te preparou para escrever, ou a poesia ela veio nascendo aos poucos e em determinado momento tu percebeu, opa, dá para escrever um livro, dá para juntar tudo e fazer um livro? Pois então, no primeiro livro, na verdade, como eu falei, demorou bastante tempo, então foram escritas, na verdade, esporádicas. Não tinha nenhuma intenção de algum dia, sobremaneira, virar um livro. É aquela questão, né, sempre gostei da escrita, sempre gostei da arte, das linguagens em suas formas gerais, desde criança, né. Então, quando eu comecei, na verdade, a juntar da primeira obra, o que aconteceu? Eu fui juntando, escrevendo, achei bonito, às vezes a gente não acha legal, essa escrita não ficou boa, mas tinha aquela vozinha na cabeça, ó, guarda, porque algum dia essas escritas vão servir para alguma coisa. E eu ouvi essa vozinha, digamos assim, essa voz que falava na mente. Então surgiu a primeira obra, que levou exatamente ao compilamento, né, na verdade, de todas as escritas ao longo desses 10 anos. Já essa segunda obra, tá, o que acontece? Ela foi muito rápida, então ela realmente teve inspirações maiores e mais imediatas, né? Então essa segunda obra foi um objetivo realmente para que ela acontecesse. Muito bem, ele está em trabalho em pré-lançamento, né, vamos dizer assim, ainda nessa semana toda em pré-lançamento. Oficialmente, qual é a programação para lançar essa segunda obra?
Na verdade, ela vai estar acontecendo, então, no próximo sábado, tá? Não ser neste, no outro, dia 6 de dezembro, a partir das 14h30, aqui na loja Pop Útil, no centro de Paverama. E aproveitar a oportunidade aqui que tu está me dando para convidar toda a comunidade paveramense, todos os cidadãos de Paverama, bem como do Vale do Taquari, para esse momento que vai ser bastante especial, e também para um café literário, onde vai ter docinhos, salgadinhos, refrigerantes e chás. Então, na verdade, o leitor vai ter a oportunidade de participar dessa sessão de autógrafos, tirar uma foto, né, e ficar à vontade tanto para as questões de apreciar, na verdade, tanto os docinhos ali, os doces, as bebidas que tiverem no local, como, né, aproveitar de repente para dar um passeio, né, e ficar bem à vontade nesse ambiente. Com certeza. Então, Emerson, e eu sei que é cedo falar isso, veio o primeiro, veio o segundo, eu sei que todo escritor é assim, ele termina um projetando um próximo passo. Fato. Tu já tem em mente um próximo trabalho, uma próxima obra? Na verdade, sim. Na verdade, era para ser um segredo, né? Mas já que tu está perguntando... Conta só para mim, ninguém vai saber. O objetivo, na verdade, é ser lançado sempre uma obra de 2 em 2 anos, né? Não que isso seja um padrão. Pode acontecer, de repente, uma inspiração e ter toda uma projeção preparada para o ano que vem, a obra flui. Mas o objetivo é de, a cada 2 anos, lançar uma obra, né? E essa segunda obra, na verdade, o objetivo dela... A terceira obra é para juntar crônicas com contos, então não é para ficar só na poesia, tanto que essa segunda obra agora do próximo dia 6, eu estou finalizando neste primeiro, dando uma descansada, vamos dizer assim, no quesito poesia. Então a próxima obra então que está vindo aí, inclusive já começou a ser escrita concomitantemente com esta de poesia, né? Então já tem alguns contos já escritos, já tem algumas crônicas escritas, então o foco principal é reunir contos e crônicas numa mesma obra. Muito bem, tô dando uma olhada aqui, Emerson, já olhei ele, tá, me chamou muito a atenção. Eu gosto muito de poesia, uma das minhas leituras preferidas, mas o que o leitor vai encontrar aqui? Olha, eu posso afirmar antes de mais nada, Jason, que o leitor, ao ler essa obra, né, ao ter o prazer da receptividade deste livro em mãos, ele vai se identificar, ele vai se enxergar através das escritas dessa obra, isso eu posso dar certeza. Claro que, obviamente, não será em todas, né? Porque cada leitor, por ser único, possui a sua especialidade, ele, ao ler, ele vai se encontrar em algumas, né? Provavelmente de que em outras, de repente, vai ter uma leitura superficial, vai apenas achar bonito, ou de repente vai ter um outro olhar, mas em algumas escritas, com certeza, ele vai poder dizer assim, ó, esse poema foi feito para mim, ou se não assim, ó, realmente o autor está falando de mim através desse poema, né? Então o leitor ele vai poder se identificar, sabe? Vai funcionar como uma espécie de espelho para algumas escritas poéticas contidas nessa segunda obra. Daí é um trabalho incrível. Eu vou aproveitar, Emerson, já que a gente está conversando, tem a Múltiplos Olhares, que foi lançada 2 anos atrás, também é um livro de poesias, como tu disse, ele é de uma editora diferente, né? Exato. Mas enfim, são 2 trabalhos poéticos. Tu já explicou um pouco sobre o que diferencia um do outro. O foco principal, como eu havia dito, a primeira obra, tá, Múltiplos Olhares, então lançado em 2023, ela se embasa então no corpo docente e discente dentro da escola. Então exatamente nas atitudes, nas ações, né, digamos assim, nessa busca, tanto da quietude dos alunos, daquele que de repente está mais quieto, às vezes isolado no canto, só em observação, e essas observações, essas quietudes, esses sentimentos sobremaneira, assim, solitários, no caso, eu também observava. Então era o momento, principalmente do intervalo dos alunos, que nós íamos, na verdade, para o pátio e analisava o aluno que está quieto, o aluno que está sorridente, o aluno que está brincando, que está dando gargalhada, o aluno, de repente, que está mais quietinho no canto, né, aquele que de repente está caminhando, aquele que está sentado, e até mesmo as conversas dos alunos entre si. Muitas vezes a gente está analisando, fazendo algum trabalho, alguma coisa, mas a conversa entre os alunos a gente está, como se diz, com um olho no peixe, outro no gato, né? Então a gente está com foco no nosso trabalho, mas o ouvido está atento, funcionando como radar. Então isso ajudou bastante, não apenas dos alunos, como eu já tinha dito, mas também dos colegas, também de todo o corpo escolar. Então essa busca de pertencimento, essas personalidades divergentes, né? Então essa
essa multiplicidade de sentimentos e sensações, né, que na verdade o corpo docente, tanto professores quanto alunos, tinham dentro da sala de aula. E este segundo, ele tem um teor, na verdade, de sentimentos e sensações, como a própria poesia, por ser subjetiva, traz, mas ele já tem um fator um pouco mais maduro, é mais uma questão de se identificar, de ler, né, prestar atenção em cada escrita poética e poder dizer assim, ó, eu me encontro neste poema, eu me enxergo, já aconteceu comigo. Coisa que no primeiro não acontece. Claro que por possuir uma subjetividade, a poesia por si só não é como qualquer outro gênero textual, tipo a crônica, o romance, né, o conto que possui personagem, todo o enredo, né. Então a gente costuma dizer, a maioria das pessoas de repente não sabe, mas a gente costuma dizer que ele possui o eu lírico. O eu lírico, ele é apenas a pertencente ao gênero, na verdade, poesia, né. Então é esse personagem que paira e traz essa subjetividade para o leitor, né, que permite ele ter o olhar dele, a própria interpretação e se identificar, né, com aquela escrita poética. Então a poesia tem essa subjetividade, coisas que os demais gêneros textuais não possuem. Sem sombra de dúvidas. Emerson, mais uma vez te parabenizo pelos trabalhos, te agradeço por eu ter ganho esses dois aqui, eu tenho guardado aqui comigo, e eu sempre digo, os meus livros eu não empresto, são meus, deixa ali, meu filho, só meu filho que pega. Certo. Mas brincadeiras à parte, que esses dois sejam teu impulso para muitas outras obras aí, como tu já disse que tem mais uma, e que mais pessoas possam se motivar a escrever, porque é tão bacana tu ter o livro em mãos. O digital ele tá tão presente na nossa vida, mas tu ter um livro em mãos, tu ter ele, tirar aquele tempo para ler, o físico, para mim, a meu gosto, nada paga uma obra física aqui em mãos. O convite está feito, gostaria que tu reforçasse o convite para quem nos acompanha, para quem quiser acompanhar o lançamento e como encontra as tuas obras caso queira adquirir. Bom, então mais uma vez, povo de Paverama, né, cidadãos paveramenses, né, de todo o Vale do Taquari, então reforço o convite então no próximo sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 14h30 na loja Pop Útil, sala 1, centro de Paverama. Você é o nosso convidado especial para esse momento, então venha para um café literário, adquira seu exemplar. O que eu ainda não falei é R$48, já deixando claro, então, né, do primeiro exemplar do ano 2023, que foi 42, então não teve um aumento muito grande de preço, então por uma boa leitura, né, como o Jason falou, a recepção, na verdade, Jason, do livro nas mãos, como diria o autor Roland Barthes, né, então existe a recepção do livro nas mãos, o cheiro do livro, né, então isso não tem preço, né. Então você é o nosso convidado especial para esse momento, tá? E através da plataforma da Amazon, tá? Você também consegue essa obra depois e também através da editora Up Solutions de Brasília. Emerson, a gente já adianta, estaremos lá no dia 6 também acompanhando. Você já viu matéria esta semana aqui no portal Clique do Vale a respeito do trabalho do Emerson que vai ser lançado. Este vídeo também vai estar seguindo aí nas nossas redes sociais e no dia 6 estaremos presentes. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. O Clique está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Até breve, pessoal. Forte abraço. Pessoal, este conteúdo vai seguir aqui nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e nas demais redes sociais. E a gente deixa também aqui embaixo a descrição para você entrar em contato com o Emerson para saber mais a respeito do trabalho do professor e também autor destas duas obras, mas o lançamento da Perspectivas e Escritas, a Arte de Poetizar, Emerson Garcia de Souza. Muito obrigado pela sua audiência. Aconteceu, tá no Clique.